Obrigado, Sra. Presidente. Eu que me enganei, Sra. Deputada. Bem sei, obrigado. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Pinto, em primeiro lugar, a primeira questão que lhe gostava de colocar, de um conjunto de 4 que lhe vou colocar, ou que tentarei colocar durante o tempo que tenho, é sobre o princípio da sua intervenção em que nos coloca com, digamos, um certo descaramento, o caráter equitativo das medidas que este Governo tem vindo a tomar. Primeiro, Sr. Deputado Pedro Pinto, pergunto-lhe se esse caráter equitativo e essa equidade na distribuição dos sacrifícios é esta que está patente na brutal discriminação que este Governo faz dos grandes grupos económicos, no controlo às fugas de capitais para fora do país. Se é, por exemplo, igual o papel do Governo para os pensionistas reformados e para a generalidade dos trabalhadores a quem roubam salários, cortam pensões, ou as bonomias para com Jerónimo Martins, Pingo Doce e outros grupos económicos que a cada ano que passa acumulam mais lucros na mesma medida em que os portugueses são expoliados da riqueza que geram através do seu trabalho. É esta a equidade nos sacrifícios que o Sr. Deputado Pedro Pinto refere? Em segundo lugar, sobre as questões do crescimento versus a recessão. O Sr. Deputado vem-nos aqui falar do crescimento, dias depois de conhecermos precisamente os números que demonstram que esta política de austeridade está a sufocar o país e está a fazer-nos entrar numa espiral descendente que cada vez mais aprofunda a recessão, e é uma recessão que se faz sentir precisamente naqueles que mais frágeis estão perante o sistema e aqueles que já estão atingidos pelo desemprego, mas também largas franjas de trabalhadores reformados, pensionistas e jovens que vêm aumentar os custos de vida sem ser acompanhado pelo aumento do salário. E esses chavões da competitividade, esses chavões da modernidade, são sempre para o seu Governo, para o PSD e para o CDS, conseguidos à custa dos direitos dos outros. Porque não é da competitividade, não é tirando dos lucros das empresas, não é diminuindo a capacidade, não é taxando a banca, não, é sempre à custa dos trabalhadores. É flexibilizando o direito laboral, é desregulamentando as relações laborais, é diminuindo salários, é atacando as pensões, alastrando o desemprego. Senhor Deputado, de facto, já não estão de chapéu na mão, estão de joelhos perante a Troika e perante os grandes grupos económicos. Não estão de cabeça erguida, certamente. De cabeça erguida estão os trabalhadores que todos os dias vão trabalhar com todo o seu empenho e lutam por uma vida melhor em Portugal. E em terceiro lugar, Sr. Deputado, da privatização da EDP. Olhe, Sr. Deputado, até tenho aqui um gráfico sobre o valor acumulado das privatizações em Portugal, que é a curva de baixo, e o valor da dívida bruta do Estado, que é a curva de cima, que desmente cabalmente a tese que aqui nos veio demonstrar que as privatizações são um grande negócio para o nosso país e para o nosso povo, porque os lucros dos acionistas da EDP, os salários principescos da administração da EDP, são as tarifas dos consumidores, são as tarifas que vamos pagar na eletricidade e, portanto, é mais uma fatia que vão comer precisamente ao mesmo lado, aos salários dos trabalhadores. E termino, Sr. Deputado, perguntando-lhe apenas isto. Tiraram o país do fundo e puseram o país a navegar. O país não são os banqueiros e os patrões seus amigos, Sr. Deputado. O país são os homens, mulheres do trabalho, são os jovens, são os pensionistas, os reformados, são aquelas pessoas que precisamente estão cada vez mais no fundo e que a cada dia que passa têm menos dinheiro do que tinham no dia anterior, para que os seus amigos, esses sim que está a tirar do fundo, tenham mais dinheiro a cada dia que passa e cada vez mais dinheiro do que no dia anterior.